Esse é o Jungiando, o podcast do Instituto de Psicologia Junguiana Rio Preto, trazendo reflexões sobre o cotidiano a partir de diálogos e informações. Eu sou a Mayara Suguaia. Eu sou a Patrícia Lopes. E eu sou a Daniele Fumagalli. Somos psicólogas junguianas e nesse podcast vamos falar de psicologia, literatura, sobre a vida e o que mais acharmos que vale a pena. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Jungiando. E hoje a gente está muito feliz! É um episódio muito especial. A gente está super empolgada. Por quê? Porque hoje é o nosso episódio comemorativo de 1 ano de podcast. Há exatamente 1 ano atrás, em agosto, a gente lançava esse nosso queridinho, que é o podcast Jungiando. Lembrando, né, que a gente lançou o primeiro episódio de propósito, né? Foi tudo de caso pensado. Bem no dia do psicólogo, né? Dia 27 de agosto. E esse episódio aqui também está indo ao ar no dia 27 de agosto de 2023. Um ano passou rápido, né? Nossa, Passou rapidinho, né? Muita coisa aconteceu. Foram aí 27, 28 episódios, né? Que a gente já lançou. E muito bom ter a companhia de vocês. E para esse episódio especial, a gente preparou um roteiro aqui, bem legal, para vocês saberem um pouquinho mais sobre os bastidores do podcast, os nossos números. Enfim, hoje a gente vai bater um papo. A gente tem um convidado misterioso, então fica aí, que hoje vai ser muito legal. Paty, conta pra gente... Para quem tem muita gente que começou a ouvir o podcast lá em agosto do ano passado e tem muita gente que também, né, chega semanalmente a ouvintes novos. Vamos relembrar um pouquinho aí do propósito, do porquê que a gente está fazendo isso? Bom, a gente somos um grupo de psicólogas, né, interessadas em contribuir com a saúde mental das pessoas, a fim de que elas consigam conduzir as vidas de uma maneira mais consciente e feliz. É um baita de um propósito que a gente criou aqui, né? E para que possa se conduzir, é necessário ter um guia. A gente acredita que o autoconhecimento possa ser esse guia, né? E é o que o tempo todo a gente está fazendo aqui. Trazer conceitos que sejam guias da nossa reflexão. Por isso a gente quer trazer reflexões da psicologia analítica de Carl Gustav Jung para nos apoiar nesta jornada. Assim, nosso podcast vai buscar divulgar sempre conhecimentos da psicologia analítica de maneira acessível, contribuindo para uma melhor compreensão de nós mesmos e dos outros. É isso aí. A gente pensou nesse podcast como um braço do nosso grupo de estudos, né? Do nosso, a gente chama de instituto porque é um grupo de psicólogas interessadas em estudar e divulgar a psicologia junguiana aqui em Rio Preto, né? E aí perdemos as fronteiras e fomos abrindo os horizontes. O nosso objetivo, quando a gente começou o Instituto, foi justamente ter um espaço de estudo da psicologia junguiana para a gente trocar informações, trazer os cursos, trazer oportunidade de a gente fazer uma leitura compartilhada, discutir novos temas e criando a possibilidade das pessoas terem mais acesso à psicologia junguiana, entender o que é isso, né? Porque às vezes fica muito confuso, misturam com coisas que não tem nada a ver com Jung, né? E a gente sabe que tem gente fazendo um mau uso da ideia do que é a psicologia junguiana, né? Achando que tem a ver com um monte de coisas místicas e que não tem o propósito da psicologia analítica do Jung. Então a gente veio divulgar isso. A gente procura levar, então, a psicologia para maior número de pessoas, através de uma psicoterapia de qualidade, num preço que a gente consegue fazer de uma forma justa e promovendo também os cursos, os estudos. A gente montou esse instituto com essa ideia, né? E a partir daí veio a ideia de fazer o podcast e aumentando essas possibilidades. Sim. Um dos conceitos da psicologia do Jung é a sincronicidade, né? Logo a gente fala mais disso aí, né? É um conceito bem complexo. Mas tava pensando aqui, né? Acho que a história, a nossa história, né? Do Instituto tem muitas sincronicidades, né? Que acho que é legal a gente comentar também. Vou falar da minha parte, depois vocês falam da de vocês.
da minha ótica, né? Eu gostava de psicologia junguiana na faculdade, né? Apesar de, como a Paty sempre fala, né, ser raro os cursos e graduações que tem, né, a psicologia junguiana na grade. Geralmente entra como matéria de algumas aulas só, né? Optativa, né? Então, eu tive sorte porque foi optativa. Ainda fiz um semestre inteiro de psicologia junguiana, com uma professora junguiana, que também é um privilégio, porque geralmente é psicanalista, né, que dá essa matéria. Então, eu tive na faculdade, gostei muito, comecei a fazer cursos na faculdade mesmo, grupos de estudo, então eu já gostava. E aí, quando eu estava aqui em Rio Preto, né, eu vim para Rio Preto em 2012, mais ou menos, 2016, eu acho, talvez, não me lembro exatamente a data, mas eu queria voltar a estudar. E aí eu coloquei lá, né, no Facebook, Psicologia Junguiana Rio Preto, e eu dei de cara com uma página. E quem estava por trás dessa página? A Dani. Conta um pouco agora de onde você estava na tua vida, Dani, nesse momento. Então, foi 2017, Mayara. 2017. Eu tive que me mudar de Campinas, eu morei em Campinas a vida inteira, eu não nasci lá, mas eu morei lá a vida inteira. Tinha o meu consultório lá há 18 anos e eu precisei me pôr nesse desafio de mudar de cidade, começar do zero. Aí aqui a gente está falando de bem antes da pandemia, então os atendimentos online eles nem eram permitidos pelo CRP como forma de psicoterapia, era ainda em forma de pesquisa. Sim. E eu tinha que dar um jeito de fazer as coisas acontecerem. Então eu falei, preciso conhecer quem são os psicólogos de Rio Preto. E eu vou falar do que eu conheço, que é a psicologia junguiana. E foi aí que eu pus a página lá na internet para encontrar outros junguianos, para propor da gente estudar junto, né? A minha ideia era montar um grupo de estudos. E aí as pessoas foram aparecendo e a gente foi crescendo com essa ideia de estudar junto. Acho que foi isso que deu tão certo, né? O objetivo era comum, vamos estudar juntos. E é engraçado, né, Dani? Porque depois que você surgiu com a página, que também foi o mesmo movimento da Má, né? Conhecer você. Não lembro por onde que eu te achei, mas o te achar e a Mara te achar, acho que foi o mesmo movimento de todo mundo. E aí, até esses dias eu tava falando, psicologia analítica junguiana, não sei quem me perguntou, e quantos tem aqui em Rio Preto? Eu falei, não deve ter muitos, a gente deve ter uns 3. Aí eu comecei a pensar e falar, não, um monte de gente faz curso com a Dani. Então, quer dizer, tem muito mais. Foi graças a esse movimento. Às vezes a gente já tá cada um no seu canto. E a gente conseguiu se juntar. Uma minoria que não é só 3. Tem muito mais. A gente deve estar uns 7, 8. Mais. No grupo, mais né? Profissionais na cidade tem mais, Mas que a gente se conhece tem esse grupo. Sim, então é legal, né? A gente conseguiu se juntar graças ao curso. Que tem várias pessoas que não são de Rio Preto estudando com a gente por ser online. Né? Mas sim, como a gente começou presencial... Então, a gente foi achando quem eram as pessoas. Sim. E muita gente que estava vindo de fora, mudando para Rio Preto e procurando também por outros junguianos. Né? Foi o meu caso também, que a Marina teve optativa, né, disciplina. Eu não tive nada na faculdade. Eu tive análise de comportamento, psicanálise, sistêmica e sócio histórica. E aí, a única que eu me identifiquei mais na época foi sócio histórica. Mas aí, eu falei, ainda falta alguma coisa. Eu já tinha meu pezinho na analítica junguiana, que eu tentava estudar por conta, fazer grupo de estudos lá em Bauru, na época. E aí, quando eu voltei para o Rio Preto, eu falei, preciso achar alguma coisa agora concreta, né? Não estudar por conta, achar artigo, que eu nem sabia se era confiável ou não. Aí foi onde eu encontrei a Dani também. E aí, as sincronicidades da vida, né? Porque... Lembro que quando eu te achei, quando a gente se falou, você ia começar o curso dali um mês. Então, tava num momento parecido de vida, né? As duas tentando coisas novas. Depois a Paty também veio do mestrado. Um ano depois, né? Um ano depois. Acho que foi o Matheus que apresentou você pra gente, não foi? Não? Eu que apresentei, acho que o Matheus pra Dani. Foram, um apresentando pro outro, né? E aí o grupo foi crescendo, é isso. Muito bom. E então, né, essa foi a sincronicidade aí da coisa. E aí a gente foi, né, montando. E outra coisa que eu queria comentar, né, a gente falou muito do livro O Homem e Seus Símbolos aqui, que o Jung escreveu na tentativa de, acho que democratizar, né, o acesso à psicologia dele, aos conhecimentos, enfim. A intenção era essa, né? A intenção era essa. Dos editores, que a psicologia analítica fosse acessível à população em geral. Legal. E essa é a nossa ideia com o podcast. Também. Né? Quando a gente lançou o podcast, é para popularizar. Enfim, muito bom. Por isso a gente escolheu esse livro como referência para o começo. Né? Exato. E aí, falando, né, sobre os números que a gente atingiu, então, nesse um ano,
a gente quer compartilhar com vocês, porque acho que, nossa, pelo menos assim, superou muito as minhas expectativas, né? A gente não também, esperava, com certeza. Né? A gente não esperava tanto sucesso. A gente tá muito, muito bombada, né? Brincadeiras à parte, vou compartilhar aqui um pouquinho desses números que a gente tem muito carinho e orgulho deles. Então, de reproduções, gente, 15.525 reproduções do nosso querido podcast. É muita coisa. Eu sempre falo, né, a cidade que eu nasci, Macaubal, aqui no interior de São Paulo, dá quase 2 vezes minha cidade, isso aqui. Então, imagina, pra mim é muita coisa. Streamings por episódio, né, mais ou menos quantas vezes cada episódio foi ouvido. 376 em média. O tamanho do nosso público, só nos últimos 7 dias, né? A Spotify nos dá esses números aqui. A gente pegou, nos últimos 7 dias, a gente teve um aumento aí de 791 pessoas alcançadas. A nossa audiência semanal é de uma média aí de 700 ouvintes. E isso cresce aí a cada semana, felizmente. Hoje a gente soma mais de 1.188 seguidores no Spotify. Além, né, de seguidores nas demais plataformas, tipo Google Podcast, que a gente também tá, Deezer, Amazon Music, a Apple Podcast, Castbox também. Enfim, muito, muito obrigada a todos vocês que nos acompanham. A gente fica imensamente feliz com esses números, porque esses números não são frios, né? Por detrás desses números tem pessoas que a gente tem recebido feedback, e isso deixa a gente imensamente feliz e grata. Pois é, porque a gente não esperava, né? Não. Esse alcance. A gente achava que ia ter ali 12, 15, 20. Eu achava Família mesmo. e ouvir, né? Os nossos conhecidos. E a ideia era justamente chegar para o maior número de pessoas que tivessem interesse em psicologia, né? E a gente então, tá conseguindo. A gente tá muito feliz. Bom, e agora falando um pouquinho do nosso público, ele tem predominância de pessoas na faixa de 28 a 59 anos, então é um público jovem ou jovem adulto. 60% são mulheres, quase meio a meio, né? Homem e mulher. Temos ouvintes no Brasil, mas em 38 países também. É muita coisa, né? Muito E é outra coisa que a gente não esperava, né? Não. Demais. E é muito legal receber esse feedback, né? Tem países que, nossa, a gente nem nunca imaginou, né? No Marrocos, no Catar, Sim. no Canadá, nos Estados Unidos, na França. A gente, nossa, que Muito legal, né? Imagina, 38, é muito legal. É muito... Até porque são brasileiros, né, que estão nesses lugares. Sim, que estão buscando, né, por isso. É uma forma, acho que, de aproximar, né? Dar um quentinho no coração quando escuta coisas em português, enfim. Então, um abraço para todo mundo que tá fora do país. Sim, né? muito o nosso bom. abraço quentinho. O nosso como, né? Que fez muito calor essa semana aqui. Nossa, deve sentir saudade do calor, eu acho, né? Pois é. E o nosso podcast também atrai um público interessado em psicologia, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. A gente conseguiu perceber isso, né? Temos muitos ouvintes que são estudantes, profissionais de psicologia, terapeutas, mas além disso, a gente achou que é só, né, às vezes atingir um público aí mais interessado na psicologia, mas não. Além desse público mais específico, voltado para a psicologia, a gente tem pessoas de profissões variadas, mas que têm em comum o objetivo de buscar expandir a compreensão sobre a mente humana. E isso é muito legal, né, também. Essa é a nossa ideia mesmo. Comentei agora há pouco, né, que não são só números, são pessoas, são feedbacks. A gente trouxe aqui alguns feedbacks aqui que a gente recebeu. A gente vai falar só o primeiro nome aí dos arrobas, porque, né, a gente não perguntou para as pessoas se a gente podia falar o nome aqui. Então a gente vai falar em resumo aqui. Teve um Joey que mandou pra gente no Instagram. O nosso podcast é incrível, didático e muito leve. Para mim, que estou voltando ao curso, imagino que seja curso de psicologia, depois de um período de trancamento, está sendo um bálsamo. Gratidão. Olha que fofo. Obrigada, Joey. A Psi Junguiana, essa aqui eu vou falar porque, enfim, não é um perfil pessoal, né? Eu lembro desse comentário, foi um dia que a gente postou uma foto nossa, vocês lembram? Foi a primeira foto que a gente postou. As pessoas identificaram quem era quem, né? Ela comentou assim, que legal ver a carinha de vocês. Parabéns pelo trabalho de levar os conteúdos da psicologia junguiana de maneira simples e clara. Grande abraço e sucesso. A Beth não tem nem o que falar, né? Nossa colega de estudos. Beth é nossa colega, um grande beijo pra Beth. Saudades, Beth, um beijão. A Beth comentou, parabéns meninas pelo excelente trabalho.
Eliette, essa Eliette aqui, ela comentou várias vezes já. Uhum. Ela vai ganhar o cartão VIP de ouvinte. Cliente fidelidade. Ouvinte fidelidade. Ela comentou aqui, amo, meu melhor tempo é ouvir vocês. Aprendo muito. Obrigada. E a Maria, ela comentou, quando a gente falou de sonhos, isso aqui eu lembro bem. Ela comentou assim, tema interessante demais. Parabéns pela iniciativa nesse sentido de compartilhamento. Continuem mandando os feedbacks, a gente adora receber. Por favor. A gente adora saber o que as pessoas estão pensando, Sim. né? E olha só, a gente tem aqui um comentário que foi feito lá no Spotify, na Carolina. E ela disse assim, meninas, estou adorando o podcast, mas a todo momento vocês falam que esse mundo está perdido. Vocês estão muito pessimistas. Temos muito a melhorar, sim, mas precisamos ver o lado positivo do mundo atual. Concordamos plenamente, Carol. A gente, inclusive, se a gente pareceu pessimista, desculpem, a nossa ideia era mostrar a situação, né? Talvez nos podcasts que foram mais pesados, né? Mostrar como está, mas sempre olhando nas perspectivas de crescimento, de melhora. Sim. Se a gente não acreditasse, né? Como autoconhecimento. E se a gente não acreditasse nisso, a gente nem fazia o podcast. Então, bacana, concordamos com você. A gente também recebeu um e-mail da Cássia, que disse que é veterinária, está estudando psicologia por conta, lendo livros, fazendo cursos para entender as relações humanas com os animais. Achei isso muito legal. Muito legal. Né? E após conhecer o Jung, ela estava respirando suas teorias. Ainda sofremos preconceitos porque as pessoas acham que só devemos entender os animais. Mas vimos espelhamentos, ressonâncias, projeções entre pessoas e animais. E é verdade isso, né? Muito importante esse estudo que ela está fazendo. A gente achou muito legal essa perspectiva. A gente ouve falar muito isso, né? Que o animal, ele reflete muito o nosso comportamento, nosso humor, né? E eles são, às vezes, muito parceiros como forma de terapia, né? Sim. Cavalos, animais domésticos em geral, né? São usados em terapias. Então, foi muito legal isso que a Cássia falou pra gente, né? A gente também teve um comentário da Yasmin que disse o seguinte: venho escutando o podcast de vocês e queria passar aqui para agradecer que vocês fazem esse trabalho. Acho que para quem é curioso em saber mais sobre si e tentar desvendar os mistérios que são os próprios pensamentos, é enriquecedor ter a oportunidade de ouvir sobre os trabalhos de Jung. Fiquei bem curiosa sobre os testes de tipos psicológicos. Isso também foi um comentário que a gente ouviu bastante, né? As pessoas ficaram interessadas no teste. E, claro, é super legal, é uma ferramenta, né? Útil e tudo, mas é só uma ferramenta, tá? Ela não diz tudo sobre você, ela vai dizer alguns aspectos. Foi muito legal esse comentário também. A gente também recebeu um e-mail do Marco, professor de literatura, que falou que faz análise junguiana há muito tempo e que acha tudo de bom e estava estudando Jung por conta e queria saber mais e está adorando acompanhar o podcast. Ah, não, ele foi por áudio, né? Que mandou um comentário, não foi e-mail, não. Ele mandou um áudio e a gente resumiu o áudio dele aqui. Então, muito obrigada, pessoal, que mandou as mensagens, que comentou. Continuem mandando. Porque ajuda, inclusive, a gente a entender o que é interessante para quem está ouvindo, né? Pra gente tá também refletindo em cada um, né? Pra gente pensar nos roteiros e tudo, isso faz muita diferença. Bom, pensando agora um pouquinho na retrospectiva, vamos voltar lá desde o início, no primeiro episódio, fazer um apanhado geral. Para quem não ouviu, aí já fica até sabendo quais são os temas que a gente já passou, e aí a gente faz uma retrospectiva. Os temas nesse um ano foram: pensando numa linha de raciocínio que a gente escolheu esse tema, tá? Então, eu vou falando mais ou menos aqui. O que é ser psicólogo, que foi o nosso primeiro episódio. A gente explicou contou um pouquinho da gente, se apresentou, né? Os sonhos, que é o mais forte, o mais conhecido tema e mais que as pessoas têm muita curiosidade em saber. A biografia do Jung, que faz todo sentido a gente contextualizar quem foi ele para poder entender como ele chegou ali. E o livro Homem e Seus Símbolos, que praticamente a gente usou ele em vários e vários episódios como a gente ainda nossa tá usando. fonte. Então, ele tá aí o tempo todo percorrendo todos esses temas. Os tipos psicológicos,
que também é bem polêmica, legal, quem quer ouvir, até para ver essa questão, né, que comentaram do teste psicológico, para conhecer o tipo psicológico, é bem legal. Os arquétipos, sentimento de não pertencimento, que eu acho que é um tema polêmico, atual, e que muita gente se identifica. Arquétipo e a jornada do herói, que é algo que também é muito atual, e as pessoas vêm discutindo em vários campos de áreas de atuação, né? E a gente finalizou, por enquanto, com a sombra, né? Vocês vão ver aí que antes desse episódio, vocês vão ouvir sobre a sombra pessoal, familiar, a sombra do corpo, enfim. Não para por aí, né? A gente está produzindo cada vez mais. A ideia é só esses iniciais, mas vem muito por aí ainda. A linha de raciocínio, então, foi falar um pouquinho sobre a psicologia junguiana a partir desse livro, O Homem e Seus Símbolos, que foi o nosso guia. Comentar, então, como isso faz parte do nosso dia a dia. As coisas que o Jung traz pra gente do livro tem muito a ver com o nosso dia a dia, né? Com a nossa rotina. Então, ele traz muitos exemplos. Então, fica muito mais fácil pra gente fazer esse link com a rotina, com o dia a dia. Né? E aí, a gente foi explorando um pouquinho esses temas, aprofundando, trazendo exemplos da nossa vida. Acho que ficou uma coisa didática, o máximo possível que a gente conseguiu deixar, né? Acho que a gente não comentou por que chama Jungiando esse jogo de palavras, não lembro, né? Se a gente falou no primeiro episódio? Não, acho que não. Acho que não. Acho que Verdade. a gente não comentou. E é exatamente por isso, né? Pelo que a Paty falou agora. Porque a gente pega o Jung e ele é nosso guia, né? Para explorar, né? Não só os conceitos da psicologia, mas nessa busca de tentar ter uma vida mais plena de sentido, né? Da gente entender um pouco mais sobre nós mesmos, né? Ter essa autoconsciência. Então, por isso, Jungiando, né? Do verbo guiar mesmo. E aí, agora... as curiosidades de bastidores, né? Vocês têm um roteiro? Ou vocês falam tudo de cabeça? Como é? Tem improviso? Tem erro? Né? Não, vocês são perfeitas? Imagina. Bom, a gente faz sim o roteiro, né? Até porque é muito conteúdo. Sim. Né? E a gente pesquisa. Claro que tem muitos conteúdos ali que a gente já conhece, que a gente já estudou. Mas a gente gosta de ler, né? Sempre para trazer as coisas com o máximo de clareza e ser fidedigno, né? Sim. Ao que Jung fala, nada do vozes da minha cabeça. E como a gente gosta de estudar, é um outro jeito que a gente arrumou de estudar, mais um pouco, né? Então a gente estuda para fazer os roteiros. A melhor forma de estudar é aplicando e ensinando, entre aspas, né? Quando a gente falando sobre, absorve muito mais, exatamente. A Paty tem um pé na pedagogia, ela sabe bem disso. Como que a gente faz, então? A gente monta o nosso roteiro, né? Geralmente a gente divide os temas. A gente sempre define aí mais ou menos uns 4 episódios, assim, né, no mês. E a gente divide entre nós os roteiros, cada uma faz um, com base nesses livros, né, que a gente escolhe, enfim. E nas reflexões que cada uma vai fazer sobre aquele tema. A gente ensaia, né, também muitas vezes. E aí é onde a gente vê se tem que melhorar, arrumar alguma coisa da escrita, né, dando liga. Do nosso roteiro. Quando surge exemplos, né? A gente procura deixar mais flexível. Isso. Desculpem a nossa tendência em alguns momentos ficar mais mecânico, assim, é que a gente ainda tá aprendendo a fazer isso, né? Esse lado de apresentadora jornalista a gente tá cultivando ainda. Sobre os improvisos, né? Sim, acontecem bastante. Acho que a hora que a gente tá gravando, sempre aparece, assim, né? Um exemplo. Um insight. Ou uma contribuição, alguma coisa que a gente quer destacar. Alguma coisa que a gente viu naquela semana, né? Que não estava ainda no roteiro. Sim. E acho que é por isso que fica tão leve, né? Sim. Porque a gente tem, sim, esses improvisos e tal. Sobre erros de gravação. Vários. Muitos. Depois o nosso bastidor vai comentar sobre como é editar esses podcasts cheios de erros de gravação. Imagino. Nem imagino, na verdade. A hora que a gente estava montando o roteiro, né, para esse episódio especial, a gente riu muito. Porque a gente começou a lembrar, né, desses erros, assim. Claro que alguns vão, né? Eu lembro que na última vez, acho que no episódio 28, vai aparecer, a gente não cortou esse. Uma hora que eu esqueço como que fala a palavra. Eu fico olhando pra Paty, aí eu fiz um erro gramatical grotesco, aí a Paty me salvou. Esse vai ao ar, esse a gente não tirou. Mas tem alguns que não tem como ir ao ar, porque a gente começa a se escangalhar de rir. Corta, que não vai dar pra colocar. Aí não dá, tem que cortar, a gente tem que se recuperar, porque a gente começa a rir muito. Aí a gente começou a lembrar de alguns, né? Vou contar aqui alguns. Teve uma vez que...
Ai, já tô dando risada só de lembrar. Teve uma vez que a Paty, acho que era a próxima a falar. Sim. E ela tava concentrada, olhando o roteiro. Aí você achou que eu não ia ler, né? Não ia falar o que tava pra falar. Eu, com a minha delicadeza de um elefante, fui cutucar ela assim, né? Foi. Quase dei um tapa na Aí teve que parar tudo pra dar risada e respirar, né? Porque, assim, A gente teve que parar, porque foi muito engraçado. Eu dei um tapa na Paty pra ela falar. Ai, foi muito engraçado aquele dia. Nossa, você lembra que eu e a Paty, a gente teve uma crise. sei lá, 1 mês e 2 meses quase de tosse, né? Ai, todo mundo teve, né? mexe A Dani tem. depois também teve. Hoje eu já tô de novo. Não, É um falou ciclo. gravando, a gente começa a querer tossir, né? É. É incrível. Ai, meu Deus. E a gente vai precisar de uma fono daqui a pouco. Fono, pode entrar em contato com a gente. Mas eu lembro que teve uma época que tava muito seco aqui em Rio Preto. Sim. E aí a gente ficou com uma tosse eterna. Pra quem não conhece, aqui é uma cidade muito quente, Nossa, muito aqui, seca. inclusive agora tá de novo. Tá, o céu tá laranja. Ah, e teve uma vez também que a Dani foi contar. Acho que esse eu lembro, foi no dos tipos psicológicos. Putz. Você lembra? Eu não lembro, eu sei que eu fiquei falando a mesma coisa errada 3 vezes antes de gravar o certo. Era, acho que a palavra intuição, alguma coisa assim. Não era a palavra intuição, mas era no sentido. E aí você repetiu umas 3 vezes. Eu tava dando um exemplo, não sei, era alguma coisa assim, Era. eu errava todas as vezes. O pessoal da psicanálise ia chamar de ato falho, né? Certeza! O ato falho que significava o quê? A minha ignorância naquele momento. É. Porque Eu acho que era cansaço mesmo. aquele dia foi engraçado. Foi o fim da Foi o gravação, fim das né? gravações do dia, a gente já tava cansada já. É. A gente grava muito, né? Por horas, às vezes. Então, aquele dia foi engraçado também. Teve. Ai, não foi nesse mesmo dia, mas teve um dia que a gente também já tava cansada, a gente já tava terminando de gravar. Aí no fim, quer contar esse? A gente procura evitar de falar bom dia, boa tarde, boa noite, porque é claro, né? Cada um vai ouvir isso num momento e não tem que ter a referência de qual momento a gente gravou. E nesse dia já estava de noite, a gente terminou e eu fui a última a falar e falei boa noite. E aquele dia acho que não ia ter que cortar nada, né? Só Aquele dia cortar. ficou boa noite. Ficou boa noite. E aí a gente olhou uma pra cara da outra assim, que boa noite, de onde você tirou isso? Foi uma coisa meio Jornal Nacional. Foi, nada a ver, mas enfim, ficou boa noite. A gente riu muito aquele dia também. Muito bom. Agora vamos falar então sobre o tema, enfim, o episódio que cada uma mais gosta. Bom, vou falar então aqui do episódio que eu gosto muito do tema sonhos, né? Acho que é um dos meus temas favoritos. Eu gosto muito do 2º episódio, a importância dos sonhos. Uhum. Claro que hoje eu escuto, né? Falo, olha que jovens, né? Estão ainda presas, né? Ainda tão duro a fala, enfim, mais robotizado. Mas ao mesmo tempo eu gosto muito daquele episódio. Acho que é um tema que eu sou fascinada. É. E vocês? Então, o meu fala o seu, episódio Dani. preferido eu gosto muito quando a gente fala de família, de filhos, né? Até pela própria experiência. Então, é um assunto que parece que me encanta mesmo. Eu amo sonhos e, na verdade, de todos os episódios eu tive dificuldade de escolher, porque os assuntos me interessam todos. Mas o que a gente falou da sombra familiar e da dinâmica com a família e tudo isso, eu achei muito legal. Foi o que eu mais gostei de gravar. Bom, o meu foi sombra pessoal, que eu acho que quando a gente estava estudando, montando roteiro e tudo mais, pra mim o que me surgiu foi muito uma reflexão mesmo sobre a minha própria sombra, assim, né? Tipo, nossa, e aí isso também me ajudou até em pensar nas análises e nos atendimentos que eu faço na clínica, na sombra dos outros, na minha, enfim, foi um momento de reflexões, sabe? Foi bem legal, me ajudou bastante. Vamos então ao Top 5. Lembra do... Como chamava aquele programa? CQC? Top 5. Ah, é verdade. O Top 5 dos nossos episódios mais ouvidos, então. O primeiro... Esse aqui me surpreendeu. Eu também achei que Pois não ia é. ser. Ele veio de mansinho e Passou tomou, todos os ganhada. outros. tomou pole position. O que são arquétipos? Em segundo lugar, o que era mais esperado, eu acho, por nós, né? Sobre os sonhos. O terceiro lugar ficou para o acesso ao inconsciente, que eu também me surpreendi, né? O interesse que despertou foi bem legal também. Uhum.
O número 4 aí ficou com os tipos psicológicos. Esse dá para entender, Sim. porque é um dos conceitos mais populares, né, da psicologia junguiana, quando a gente fala de extrovertido, introvertido, tipo pensamento, tipo sentimento, o próprio teste, né, o QATI, a versão dele nas organizações, MBTI, deu uma popularizada, assim. Hoje em dia até, né, tem sites online que se diz fazer esse tipo de teste, então, esse eu acho que eu imaginei que fosse ficar bem popular. E o piloto, ser psicólogo. Eu achei também que esse não seguia, porque quando é piloto, normalmente a pessoa já pula, né? Vai direto pro próximo, mas eu acho que talvez foi a ideia de vamos ver o que elas estão querendo, depois a gente continua. Então esse acaba todo mundo ouvindo muito, né? Também, não tem como. E esse sempre tem reprodução, porque as pessoas querem começar do começo, né? Então faz um sentido, assim. Sim. Esse sempre tem muitas reproduções por semana. Inclusive, gente, esses que são os nossos 5 temas aí mais ouvidos, a gente já faz um compromisso aqui, e a gente vai retomá-los, tá? Em algum momento aí. Depois a gente vai abrir enquete no Spotify, enfim, no Instagram, para que vocês também sugiram aí temas de interesse, beleza? Agora, nosso convidado especial. Quem é ele? Olha, ele tem voz, quer ver? Alô, ninguém vê e ninguém ouve, mas alô, tá aí. depois a gente se tempo apresenta. todo nos aguentando. Oi, parabéns, né? Olha só. Obrigada. Aparecendo depois de um ano. Pois é. Vocês imaginavam que tinha mais uma pessoa na sala com a gente? E com voz de locutor, e a gente aqui com as nossas desperdiçando vozinhas. esse potencial esse tempo todo. Pois é, a gente vai convencer ele a ser o narrador do nosso podcast. Eu acho. Quando for ler lá a música, as dicas, as coisas assim. Verdade, você vai cantar as músicas. Talvez, quem sabe. Você acha aí uma habilidade nova, guardada na sua sombra? Vamos apresentar, então. Pessoal, esse é o Kleber Zumiotti. O Kleber, ele nos apoia desde o primeiro episódio. Sim. Antes até, né? Na formatação, no apoio pra gente. E ele tá com a gente, como eu disse, né, desde o primeiro episódio. Ele é nosso produtor executivo, ele ajuda a gente aqui com toda essa... regulagem dos sons, dando essa parte dicas, que a gente não é boa, né, como psicóloga. E é uma parafernália de coisa. É uma parafernália, gente. É som, é câmera, olha. E com a edição e tudo mais. Kleber, muito obrigada. Acho que eu falo em nome de todas nós, dos nossos ouvintes também. Você consegue deixar a nossa voz um pouco mais palatável, audível, né? Melhor, trocando aí os órgãos no sentido. Muito obrigada. E a gente tem perguntas para você. Tá pronto? Total. Pode começar? Pode. A gente quer saber qual é o seu tema favorito. O que você mais gostou de ouvir do podcast? Você ouviu tudo, né, então? Tudo e todos, né? E todas. Até os erros, né? Todos no sentido de conteúdo, né? Sim. Bom, primeiro, parabéns para vocês, né? Parabéns para Maiara, Patrícia e Daniele. 1 ano de episódio. Isso mostra muita dedicação no estudo, como vocês falaram, dedicação de prestar atenção no público, né? Levar o conteúdo de uma forma muito simples. Eu acho que isso faz toda a diferença. E dentro dos episódios, né, segurando aqueles que a gente quer debater junto com vocês, porque vocês estão trazendo conteúdo e a gente vai refletindo e vai entendendo como isso pode acontecer na vida real, mas tirando esse ponto de querer entrar junto com vocês, o episódio que fala dos tipos psicológicos, né? É o 12º episódio de vocês. Esse é bacana porque dá para conectar muito à realidade. Muito bom. E, como a gente falou, o Kleber é a pessoa que edita todos os nossos episódios, então ele tem muitas horas ouvindo e ouvindo de novo. Ouvindo e ouvindo de novo a gente. Aguentando a gente rindo, falando borracha aqui, né? Coitado. Qual que é o maior desafio, Kleber, das edições? Pode falar a verdade, a gente maior aguenta. E total, né? Então, é importante todo mundo entender que é um projeto, né? Quando vocês falam da I-processo,
é um projeto que a gente traz dentro do mundo corporativo para que as pessoas do mundo corporativo se conectem com a arte. E o podcast é uma arte, né? As pessoas não estão vendo quem está falando, mas elas estão sentindo aquilo que vocês estão falando. Isso faz parte da transformação corporativa. Então é claro que vocês erram, mas a gente também erra, né? Se vocês pegarem os episódios, os primeiros episódios tem muito erro técnico. Nós não estamos num estúdio de gravação, isso é muito importante. Então tem uma melhoria contínua da parte técnica, como também tem uma melhoria de vocês. No começo vocês erravam muito o tom de voz, erravam muito a entrada, o que era muito fácil de corrigir. Coitado. Mas esse é um dos pontos, Mayara. Vocês são muito diferentes. Eu falo muito baixo, né? Muito Mara fala baixo, muito a outra fala muito alto. Por mais que a gente marque o microfone e regule tudo, toda a gravação é uma nova gravação. Mas eu acho que o que tem de desafio é o que torna singular esse podcast, né? Vocês são diferentes, vocês trazem essa diferença. E eu acho que isso, todo mundo que está na vida real percebe, e eu acho que isso é o que conecta todo mundo. Legal. E aí a gente queria saber, Kleber, o que você mais gosta nesse trabalho com o podcast? O que você gosta mais do podcast? Na dinâmica? Fora esse ponto que eu falei, que faz parte do nosso trabalho promover, né, de uma forma corporativa através da arte, tem um aprendizado por trás, né? Eu também sou fãzaço de consumir conteúdo de qualidade. Eu acho que o trabalho que vocês fazem, além de dar uma singularidade num conteúdo já conhecido, tem um trabalho de curadoria, né? Então a gente se entrega e ouve aquilo que vocês colocam de uma forma muito segura. Então eu acho que isso é bacana porque a gente aprende num primeiro momento. A outra forma, né, de uma forma muito simples, natural, autêntica, tem várias gerações ouvindo, né? Vocês mesmos colocaram aí o leque da década, né, assim, de 3 décadas a 4 décadas atrás. Então tem muita gente variada. E essa diversidade de conexão traz essa simplicidade. Então, eu acho, não só que é uma opinião minha, mas eu acho que as pessoas se conectam por esse conteúdo ser simples, direto, diverso. Vocês são muito disciplinadas, então tem o pré-estudo, né? Tem o roteiro na prática antes, para que tudo saia certinho, né? Numa sincronia também de tempo, preocupação com essa qualidade que vai para a ponta. Então acho que já é sucesso e depois de um ano, né, só esperar mais outros anos aí por vir. Parabéns. Obrigada pela paciência com a gente aí, né? É isso aí. E é muito legal ouvir você dando esse feedback pra gente de disciplina e tudo mais, porque... Posso falar de processo? Pode? Vou fazer uma propaganda aqui. Total. O Kleber tem uma empresa... Já há quantos anos, Kleber? Tá indo para 4 anos agora. 4 anos. Muito bom. E aí, processo. Conta pra gente do que é aí processo. E depois eu vou falar sobre essa questão da disciplina que eu vejo em você. Inclusive, hoje de manhã, eu estava tentando explicar para alguém, né, o que a gente faz. Isso é muito bacana porque a gente tem uma visão muito holística, muito completa, né? Talvez muito similar à visão que vocês têm do indivíduo, né? Que ele tem um total, assim, uma completude. Mas a gente olha as empresas, a organização de uma forma completa, né? Que tem pessoas, que tem as suas tecnologias e tem os seus processos. E processos, hoje em dia, é um dos pilares pouco vistos e divulgados dentro das empresas, né? As empresas esquecem de revisar os seus processos. Sim. E aí acaba dificultando muito a vida das pessoas com as tecnologias. Então aí processo é uma empresa de consultoria, essencialmente, que a gente busca o melhor resultado das empresas com a organização dos processos. Como nós temos mais de 25 anos no mundo corporativo, dentro do mundo de tecnologia, a gente agrega esse valor na discussão do processo. Então, para quem consome esse tipo de serviço, fica muito mais fácil, porque o problema ou a busca da solução ela é vista de uma forma integral, né? A gente não faz parte do trabalho, a gente faz um trabalho por completo. Por isso que a gente conecta a arte, porque a gente precisa sensibilizar as pessoas sobre a mudança para que elas enxerguem a situação nova como uma situação boa, né? E a arte provoca isso, né? A arte conecta as pessoas.
e a gente faz esse trabalho de divulgação com podcast, com discussão de propósito, para que eles se conectem com a essência da estrutura da empresa. E aí, através da consultoria, a gente desenvolve a mentoria e apoios nesse crescimento. Então, a gente trabalha pondo a mão na massa com equipes especialistas para que a empresa que vai para um cenário novo, ela vá com uma equipe de apoio, uma equipe que saiba levar ela para aquele novo patamar. Legal. E quando eu falei, né, de ouvir você falando da nossa disciplina, é muito bacana pra gente, porque Kleber já, aí processo, né, tem há bastante tempo já o webinário. 4 anos. 4 anos, desde o começo? Desde o começo. A gente trabalha, aliás, no YouTube, né? Nós também estamos no Spotify, na Inteligência de Processo Cast, mas o nosso canal no YouTube é Processo Online. Então, nós estamos há 4 anos, toda semana, às quintas-feiras, às 5h30. Então, nós temos mais de 160 especialistas, mais de 280 horas de conteúdo gratuito. Nossa, é muita a gente coisa. também, como vocês, acredita que aquilo que tem disponível pode ser compartilhado de formas diferentes, porque quanto mais pessoas souberem, mais elas vão querer consumir, né? E aí a gente acaba tendo mais opções de ajudar essas pessoas a ligar os assuntos, né? E não é um canal que trata só de processo. A gente conecta esses especialistas. Vocês, inclusive, já foram convidadas, Era né? isso que eu ia falar. A gente já foi lá Em para alguns falar. episódios que vocês já trouxeram. falou de sombra, né? O arquétipo, com a parte persona. corporativa, persona, jornada do herói. E é muito legal. Então, também recomendo, vejam aí no YouTube, o canal da Processo. Já tem esse conteúdo lá toda quinta-feira, 5h30, né? 5h30. Quinta-feira, Ao vivo. 5h30. Ao vivo, olha só. Nossa, Trabalhoso, desafio, hein? né? É ao vivo. Kleber, muito obrigada pela participação. Agora você vai ter o Kleber, privilégio de obrigada por continuar ouvindo a gente. Muito bom. Já estou pensando aqui nos cortes desse episódio também, porque a gente já sai daqui com tudo pronto, tá bom? Aí a gente não leva trabalho para casa. Mas parabéns para vocês, viu? Muito Obrigada. bom. Obrigada. Então agora nós vamos para as nossas dicas. Esse episódio de comemoração também vai ter uma dica que tem a ver com o que a gente estudou esse ano inteiro, né? Sim. E com o nosso guia, né? O nosso mestre, o Jung. Então a gente propõe que todo mundo que tiver interesse busque a leitura do livro Memórias, Sonhos, Reflexões, que é a biografia do Jung, né? A autobiografia foi editado, organizado pela Aniela Jafé, mas é escrito em primeira pessoa, é um texto muito gostoso. Ele foi ditando esses trechos e é muito legal de ler, é um livro que você começa e quer seguir, né? Tem lá um ou 2 capítulos mais no final do livro que são trechos de comentários sobre viagens que o Jung fez. Ali ele põe um pouco de questões técnicas e tal, mas no geral o livro como um todo é muito acessível, é muito agradável de ler. Então fica aí como a nossa dica desse episódio. E para encerrar, a gente queria agradecer a cada um de vocês que nos ouvem, nos seguem, que comentam aí, compartilham as suas ideias com a gente. Continuem, por favor, compartilhando, mandando mensagem, áudio, e-mail, o que for, a gente quer conversar com vocês. Então, pode conversar com a gente pelo e-mail podcastjungiando@gmail.com ou pelo site www.psicologiajung.com.br. Lá no nosso site você encontra as atividades de estudo em grupo, o formato que o curso tem e tudo mais, outras coisinhas mais que vocês podem ter curiosidade, e ali pode ter uma resposta para vocês entenderem melhor como que funciona. E esse foi mais um e o especial de aniversário, podcast do Jungiando, com a produção executiva, Daí Processo. a produção artística, Raquel Fumagalli, da Processo Artes, a edição e a direção de som. Do Kleber Zumiotti. gravado no espaço da Nova Hora Arquitetura. Pessoal, muito obrigada, espero que vocês gostem.
E de novo, né? Obrigada pela companhia, obrigada pela participação. E a gente se vê nos próximos episódios. Até mais. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau. E eu não vou falar boa noite porque ainda está à tarde. Só por isso. Só por isso.